Deus. Eu tenho uma palavra em meu coração, no livro de Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nós iremos ler do verso 20 ao verso 22. Filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Então Deus está falando com você. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para quem as acham e saúde para o seu corpo. O tema desse breve estudo que eu vou trazer agora à noite é: a palavra é vida para quem as acha. Amém, irmãos? Veja que Deus ele está falando aqui por meio de Salomão. Ele está dizendo: filho meu, atenta para as minhas palavras. Uma outra versão diz: preste atenção. A versão NVI diz: escute o que lhe digo. Filho meu, escute o que lhe digo. Preste atenção ao que eu estou falando. Amém. Fique atento às minhas palavras, às minhas razões ou aos meus ensinamentos. Incline os seus ouvidos, não os deixe apartar-se dos seus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela carrega em si a vida, o poder para transformar as coisas. É impossível alguém se expor, ser ministrado por essa palavra, permitir que essa palavra entre no seu coração, amém, irmãos? E essa palavra não fazer algo por essa pessoa. A palavra de Deus, ela é ungida. O profeta Isaías disse no capítulo 55. Diz que assim como a chuva cai e molha a terra, assim como a neve cai e molha, a palavra de Deus ela é ungida, não volta vazia, antes prospera para aquilo que ela foi designada a fazer. E para o que a palavra de Deus foi designada a fazer, irmãos? Para libertar os homens, para curar os homens, para livrar os homens. A Bíblia não é um livro normal, não é um livro nasceu do intelecto do homem. Não, a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, irmãos. E aqueles que se debruçam neste livro, aqueles que deixam que as palavras deste livro penetrem no seu coração, eles são tocados por Deus, são mudados por Deus, são transformados por Deus. Amém. O salmista disse: como pode um jovem manter a sua conduta pura? Guardando a sua palavra no seu coração. Salmo 119, versículo 3. Amém. No mesmo Salmo, no capítulo 119, o Salmo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, uma vez que a gente decide andar na palavra de Deus, não haverá escuridão na nossa vida, irmãos. Você pode ter chegado aqui essa noite, ou você pode estar me ouvindo, e a sua vida esteja escura, sabe? Você não sabe que rumo tomar, você não sabe que direção seguir, você não consegue ver o que está diante de você, você cai em buracos, você tropeça, você se envereda por laços. Talvez esteja assim a sua vida. Mas se essa noite você decidir dar primazia à palavra de Deus na sua vida, ela vai ser lâmpada para os seus pés. As cobras não vão te picar, você vai ver claramente.
Você não vai cair no laço do passarinheiro, porque você está vendo claramente. Você não vai cair em buracos, porque você está vendo claramente. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Aleluia, é a tua palavra. Amém, irmãos. A palavra de Deus, ela tem o poder de prescrutar o mais íntimo do ser humano. Você pode assistir um filme, sabe, um filme de drama ou um romance, e você se emocionar com aquilo, chorar com aquilo mexer com as suas emoções. Você pode ler um livro de autoajuda e se sentir empolgado, sabe, se sentir motivado, mas a palavra de Deus é a única que ministra o espírito, alma e corpo. Um livro de autoajuda, ele pode mexer com as suas emoções, amém. Mas a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 4, no versículo 12, diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma vez que você decide sentar-se por conta própria e examinar a palavra de Deus, essa palavra, ela penetra ao ponto de dividir teu espírito e tua alma, as tuas juntas e medulas. E é impressionante, irmãos, como esse livro ele é ungido, como ele carrega poder, como há uma vida que emana da palavra de Deus. Por mais que você esteja lendo um livro, porque existem livros burocráticos na Bíblia, o livro de Números são genealogias intermináveis, são leis e estatutos que você fica cansado só de ler, mas em meio a essas letras há uma vida que flui dela. E Deus vai te ministrando, Deus vai falando com você, Ele vai te mostrando na palavra, Ele vai te guiando, Ele vai te alimentando, Ele vai te fortalecendo. Uma confiança vai nascendo no seu coração, na medida em que o seu coração recebe a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha, quando alguém começa a ler a Bíblia e começa a ouvir a palavra de Deus, por mais que essa pessoa esteja no calabouço, por mais que ela esteja desacreditada, por mais que ela esteja fragilizada, por mais que ela esteja sem expectativas, mas há uma confiança que começa a nascer no coração do homem quando ele se expõe à palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é ungida. O que isso significa? Há um poder nela. Deus impregnou a sua presença na sua palavra. Amém. E o que eu tenho mesmo no meu coração hoje é despertar você a ser um estudante da palavra de Deus, a ser um leitor da palavra de Deus, a ter uma Bíblia e decidir amar a sua Bíblia. Sabe, irmãos, essa Bíblia que eu estou aqui na mão vale mais do que aquele meu carro que está ali na frente. Eu não estou sendo hipócrita com você. Amém. Eu sei que o carro ele tem um valor monetário que não se equipara ao valor monetário da Bíblia. Mas se você me perguntasse assim, qual é o seu maior patrimônio? Não é um imóvel que eu tenho, não é um terreno que eu tenho, não é um carro que eu tenho, é a minha Bíblia. Porque sabe, irmãos, eu poderia perder todas as outras coisas, mas a palavra de Deus me colocaria de pé. A palavra de Deus me restituiria tudo que o diabo levou. A palavra de Deus me fortaleceria, me daria luz. Amém. Eu nunca mais achei, mas quando eu era adolescente, tinha um grupo de louvor adolescente de Rio Doce que cantava uma canção, e um trecho da canção dizia assim: tenho tua palavra, tenho tua vida, tenho tudo o que preciso. Tenho tua palavra e tenho a tua vida, o teu espírito. O resto
vos serão acrescentadas. Abra comigo no Salmo 1, mas não abra com aquele sentimento de que você conhece o Salmo. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Você pode ter esse Salmo decorado e Deus pode falar com você todos os dias nesse Salmo. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é inesgotável. Do mesmo versículo, Deus pode dar 1000 pregações. Porque a sua palavra é uma fonte inesgotável. Tudo que o homem precisa está na lei do Senhor. Aleluia! Aleluia! Estude a história da Bíblia. Você vai ver como esse livro é extraordinário, irmãos. Aproximadamente 40 autores. Um período de 1600 anos. Homens de lugares diferentes, condições financeiras diferentes, status sociais diferentes, educação diferente. Mas é um livro inspirado mesmo por Deus. A Bíblia diz que homens santos falaram sob a inspiração do Espírito Santo. E toda a Escritura é apta para o ensino, para a correção. Amém. Aleluia. Um dos imperadores romanos, ele descobriu que o poder dos cristãos estava nos seus escritos. Então, no auge da igreja perseguida, ele decidiu que a solução para acabar com essa praga, na visão dele, chamada cristianismo, seria matar os cabeças e queimar os escritos. Então esse homem, movido por Satanás, ele queimou os escritos, matou os bispos, mas Deus sempre preserva a sua palavra, irmãos. E essa palavra chegou até nós, e ela é poderosa. Por mais simples que você seja, por mais que você não tenha tanta instrução, mas se você começar a ler a palavra de Deus, botar essa palavra para dentro do seu coração, inclinar os seus ouvidos para essa palavra, Deus pega alguém como você, transforma, lapida, irmãos, dá sabedoria, dá instrução, dá conselhos. Amém. Abra lá no Salmo, no capítulo 1. Aleluia. Bem-aventurado, a versão corrigida diz, de Almeida. Bem-aventurado o varão. A versão NVI diz: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é o conselho dos ímpios, irmãos? É o senso comum. Todo mundo faz. Hoje em dia é assim. Mas é porque estamos agora num tempo moderno. Isso é o conselho dos ímpios. Mas bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí veja o contraste. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu vou ler na versão NVI, que eu gosto mais. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. O cristão, irmãos, ou os cristãos, é o povo do livro. Amém.
Como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não andamos, irmãos, pelo que a cultura está ditando, pela tendência da novela, pela moda, pelos conceitos novos. Não nos detemos no caminho dos pecadores. Nós não temos mais tempo, irmãos, para estar em roda de escarnecedores. Pelo contrário, a nossa satisfação, o nosso prazer está na lei do Senhor. Amém. Você tem prazer em ser ministrado por Deus. Você abre a sua Bíblia e logo Deus está falando com você. Eu sei que no início não é assim. Eu sei que leva um tempo para você chegar a essa intimidade. Mas se você tiver sinceridade no teu coração, de querer conhecer a Deus, o Espírito Santo vai te guiar nessa jornada. Antes, tem prazer na lei do Senhor. E combina com esse versículo de Salmos 37:4, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Eu prefiro uma versão que diz assim: tenha prazer em Deus, e Ele realizará o que o seu coração deseja. Aleluia! Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Veja, o homem ou a mulher que está sendo ministrado por Deus através da sua palavra, o homem e a mulher que decide diligentemente buscar a conhecer Deus por meio da sua palavra e do seu espírito, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes. É como uma árvore, irmãos, plantada junto de rios. Amém. As raízes estão bebendo das fontes. Aí diz assim: as suas folhas não murcham, dá o fruto na estação própria, e tudo o que faz prospera. Um dia o Espírito Santo me explicou essa passagem. O que é dar o fruto na estação própria? Quando precisar de paz, a paz vai estar lá. A paz é um fruto do Espírito. Quando precisar de alegria, a alegria vai estar lá. A alegria é um dos 9 frutos do Espírito. Quando precisar de fé, a fé vai estar lá. A fé é um dos frutos do Espírito. Quando precisar de domínio próprio, vai ter lá domínio próprio, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. Dá o fruto na estação própria. As suas folhas não murcham. O que é isso, irmãos? É vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. Aquele que está meditando na palavra de Deus tem uma vida, sabe, fluindo por ele. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que está ligado a mim dá fruto. Tem uma seiva, uma vida que sai da videira para os ramos. Agora você precisa estar conectado com a videira. Você precisa estar bebendo da palavra. Um dia perguntaram a um homem chamado F.F. Bosworth. Ele disse: Senhor Bosworth, esse homem era muito usado por Deus em cura. Ele tem um livro chamado Cristo, aquele que cura. É o clássico, é o livro que inspirou todos os outros. E alguém perguntou a ele: por que é tão difícil para os crentes receberem cura? E a resposta daquele general de Deus foi a seguinte. Ele disse: os crentes alimentam o seu corpo pelo menos 3 vezes ao dia, mas o seu espírito eles alimentam com um lanche frio no domingo pela manhã, porque o principal culto lá era no domingo pela manhã. Amém, irmãos? Como é que o seu corpo se mantém forte, saudável, nutrido? Por meio da alimentação contínua. Por meio da alimentação contínua você tem nutrido o seu corpo, tem mantido ele fortalecido. Amém? Com os nutrientes que ele precisa. É por meio da alimentação contínua da palavra de Deus que nós mantemos o nosso espírito forte, irmãos. Que a gente mantenha a nossa fé forte. Amém? Tenha prazer na lei de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho o hábito de ler. Pois comece a ler hoje. Porque o segredo do sucesso
é meditar nessa palavra de dia e de noite. Deus disse a Josué no capítulo 1, Josué está assumindo agora a liderança de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Eles já haviam conquistado um território, tinha sido dado à tribo de Ruben, a metade da tribo de Manassés, a uma outra tribo lá que eu não lembro agora, mas eles tinham que atravessar o Jordão e conquistar toda a terra de Canaã, além do Jordão. E ele estava sucedendo ninguém mais, ninguém menos que Moisés, o escritor da lei, o homem que falava com Deus face a face. E sabe qual foi o conselho que o próprio Deus deu para Josué? Seja forte e corajoso. Medita nesta lei de dia e de noite. Josué 1:8. Para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Irmãos, como é que a gente vai fazer prosperar os nossos caminhos? Meditando na palavra de Deus, para ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Sabe, você pode até saber que é errado, porque você ouviu o pastor pregar, porque você ouviu alguém falar, mas quando a palavra ministra a você, quando você está sendo ministrado por Deus através da palavra, amém. Salmo 119, versículo 5 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, irmãos. Como me livrar dos pecados? Como manter uma vida santa? Ei, só deixa Deus ministrar no teu coração, só se sujeita à palavra, só se expõe à palavra, se exponha ao Espírito. Como é que eu me exponho à palavra? Lendo a Bíblia, lendo a sua Bíblia. Antes de ler, diga assim: Senhor, eu quero aprender a tua palavra. Ilumina os meus olhos, Espírito Santo. Me revela a palavra de Deus. E sabe, se você começa a ler mesmo com sinceridade, com fome, desejando conhecer a Deus, Deus vai ministrar a você. Deus vai falar com você, Deus vai te revelar coisas, Deus ele vai te limpar, vai te moldar, vai te lapidar. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós estão limpos pelas palavras que vos tenho dito. Vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho dito. A palavra de Deus, ela nos lava, irmãos, ela nos limpa, ela nos purifica. Amém, aleluia. Em Mateus no capítulo 4, depois de ter 40 dias e 40 noites jejuado, sendo tentado pelo diabo, não eram espíritos imundos quem estava tentando ele, não eram demônios quem estavam tentando Jesus, era o próprio diabo, o maioral dos anjos caídos. E após 40 dias e 40 noites, jejuando, guiado pelo Espírito, ele foi ao deserto. Não se engane, às vezes Deus ele nos guia para lugares desertos também. 40 dias e 40 noites, o diabo aparece para ele. E a primeira tentação é no âmbito da carne, porque o homem é um ser trino e ele pode ser tentado nas 3 áreas. A primeira tentação foi uma tentação carnal. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. A tentação era carnal, era uma necessidade básica. E o que é que Jesus diz, irmãos? Está escrito. Jesus conhecia a lei do Senhor. Ele entrou na sinagoga num dia de sábado, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, ele abriu e achou o lugar onde estava escrito. Se achou é porque procurou, se procurou é porque ele conhecia. Então quando o diabo tenta, ele diz: está escrito.
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é que ele estava dizendo, irmãos? Ele estava dizendo que a palavra de Deus era o seu alimento, que a palavra de Deus o estava sustentando, que a palavra de Deus o estava mantendo de pé. Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus está me sustentando, a palavra de Deus está me alimentando, a palavra de Deus está me mantendo de pé. Amém. Uma outra coisa que podemos tirar desse versículo é que, assim como o pão é para o corpo, a palavra de Deus é para o espírito. Se pudéssemos agora, irmãos, ter um raio-x aqui, para ver como está o nosso espírito, como estaria o seu? Ele estaria bem alimentado? Ou ele estaria só o couro e o osso, né, como diz? Eu sei que você não tem se alimentado nessa igreja com um lanche frio, mas as pregações que você escuta aqui na quinta-noite, no domingo de manhã e no domingo à noite, não são bastante para te alimentar. Você precisa, por conta própria, examinar a sua Bíblia. Sabe, irmãos, o celular é uma bênção, mas o celular não é a Bíblia. Tenha uma Bíblia, tenha um livro físico para você anotar, para você marcar. Há uma estatística de quem trocou a Bíblia física pelo celular, diminuiu a leitura. Tenha uma Bíblia física, irmãos. Isso aqui é uma identidade, faz parte da nossa cultura. Pegar a Bíblia para vir para a igreja. Olha, eu prefiro que Samuel me veja lendo a Bíblia aqui do que aqui. Se ele me vê deitado na rede, mexendo aqui, ele pode supor que eu estou fazendo muitas outras coisas. Mas se ele me vê na rede, com a Bíblia aberta, ele vai pensar na cabecinha dele: o meu pai está meditando na palavra de Deus. Aleluia. Se você não tem uma Bíblia, eu lhe dou uma. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, o que temos de mais precioso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é preciosa e nós temos ao nosso alcance. Nessa palavra tem tudo o que você precisa. Essa palavra pode te tirar do buraco escuro e te colocar no centro da vontade de Deus. Essa palavra pode endireitar as suas veredas, pode consertar a sua cabeça, pode curar o seu corpo, pode tratar as suas emoções. Essa palavra pode fazer por você o que nenhum outro homem pode, porque é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, não são letras, há uma vida contida nessa palavra. Se você abrir a sua Bíblia e dizer: Espírito de Deus, fala ao meu coração, Deus vai falar com você. Aleluia. Agora a Bíblia, irmãos, ela não é uma roleta russa, em que eu vou abrir, ai meu Deus, fala comigo. Não. É um grupo de 66 livros. Eu não vou pegar um livro ali aleatoriamente e abrir, não, eu tenho que acompanhar a construção do raciocínio. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. Escolha um desses livros e leia do início ao fim. Amém. Pastor, como é que eu posso começar a ler a Bíblia? Você pode começar por Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, ou o primeiro livro do Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento, é mais fácil de entender. Amém. Abra comigo lá em Romanos capítulo 12. Eu me escandalizei esses dias, e olhe que é difícil eu me escandalizar. Mas eu estava ensinando no Rema, e tinha uma pessoa lá servindo, pessoa já formada no Rema, servindo lá, pessoa fiel no serviço, sabe? Todos os dias servindo. E eu estava ensinando, e no meio da matéria eu comecei a falar sobre Marcos 11, 23, citando a passagem.
esse irmão não sabia onde estava essa passagem na Bíblia. Foi perguntar a Adriano onde é que estavam esses versículos. Quando Adriano me disse isso, eu me escandalizei, porque, irmãos, você precisa saber onde estão as coisas na Bíblia. Porque quando o diabo bater na sua porta, quando o dia mau se apresentar para você, você não vai ter ninguém lá do seu lado, não. Quando o diabo vir com uma doença no corpo do seu filhinho, vai ser você, sua fé e Deus. Os irmãos da igreja podem até orar por você, mas é você quem vai estar lá de frente do campo de batalha. Amém. No final das contas vai ser você, sua fé e Deus. Quando o dia mau se apresentar, é você quem deve estar com a armadura de Deus. A Bíblia diz, olha, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir firmes no dia mau. Quando o dia mau vem, e ele vai vir, eu não estou profetizando isso para você, mas ele vai vir, ele vai se apresentar. O medo vai bater a sua porta, a doença vai bater a sua porta, a falta vai bater a sua porta, e você vai precisar mandar a palavra de Deus e atender. Amém. A palavra vai precisar estar no seu coração, saindo pela sua boca. A palavra vai ter que estar no seu coração, como esteve no coração de Jesus. Jesus disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás o levou ao pináculo do templo. A tentação agora no campo das emoções, na alma. Satanás o levou no pináculo do templo e disse: te joga daqui para baixo, se tu és o Filho de Deus. Porque está escrito ao teu respeito que ele vai dar ordem aos seus anjos para te segurarem pela mão. Você sabe que o diabo conhece a Bíblia mais do que eu e você. Ele só não tem a revelação, mas ele conhece a letra. E ele citou as escrituras para Jesus. Ele citou o Salmo 91 para Jesus. Te lança daqui para baixo, tentando Jesus ao suicídio, a tentação na alma. Te lança daqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te segurarem pela mão. Mas a Bíblia se interpreta ela mesma. E aí Jesus diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo agora o tenta no campo do espírito. A tentação agora é espiritual. A Bíblia diz que o diabo lhe mostra todos os reinos da terra. Todos. E as suas glórias. Sabe, irmãos, todos os manjares dos homens, todos os deleites, todos os gozos do homem, tudo o que a carne do homem deseja e cobiça, Satanás mostrou a Jesus. É por isso que Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. As mulheres mais bonitas, a bajulação, o poder. O diabo mostrou todos os reinos e as suas glórias e disse assim: se te prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso, porque me foi dado. E aí o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Ou seja, a palavra de Deus estava no coração de Jesus, irmãos. Ele conhecia as escrituras. De fato, uma criança judia da época de Jesus, ele era treinado, ensinado a conhecer as escrituras. Então nós precisamos colocar essa palavra para dentro de nós. É uma vergonha você não ler a sua Bíblia. Amém, irmãos? É uma vergonha. Na Coreia do Norte, eles têm uma folhinha só da Bíblia. Uma folhinha. Ela é velhinha, se rasgando. E se eles forem pegos com essa folhinha, eles e toda a sua família ou vai para um campo de concentração ou serão executados. Ninguém nunca mais vê. Mas sabe o que é que eles fazem?
essa semana a folhinha fica comigo. Ele memoriza ela toda. Todos os dias ele lê, ele memoriza. Aí na semana seguinte aquela folhinha passa para outra pessoa, no secreto, no escondido. Eles têm pequenas frações da palavra de Deus. Os que têm, e nós temos em várias versões. Nós temos de vários tamanhos, de várias cores. O problema é que só lembramos de pegar ela quando a gente vem para a igreja. E alguns nem estão mais trazendo para a igreja, com a desculpa de que estão trazendo o celular. Eu desconfio muito que você lê a sua Bíblia no seu celular. Eu acho que é mais fácil você olhar o Instagram no celular do que olhar a Bíblia. Tem mesmo uma estatística de que as pessoas que trocaram a Bíblia pelo aplicativo do celular diminuíram e pararam de ler a Bíblia. Então tenha uma Bíblia, venha para a igreja com a Bíblia. Eu não tenho vergonha, irmãos, de sair daqui numa pizzaria e botar minha Bíblia em cima da mesa. Eu sou crente mesmo, eu carrego uma Bíblia mesmo. Os meus vizinhos veem eu saindo com uma Bíblia e não tem problema nenhum. Eu tenho orgulho dessa Bíblia. E mais que ter, é você ler. Porque só tem duas formas de ter comunhão com Deus: palavra e oração. Bíblia na mão e joelho no chão são as duas formas de se conhecer a Deus. Amém, irmãos? Ah, mas eu não sei ler. Tem a Bíblia em áudio. E temos aqui na igreja o irmão Carlos. Era analfabeto, não sabia ler nada. E aí a sogra dele, a mãe de Raquel, deu uma Bíblia a ele, uma senhorinha idosa, uma anciã, deu uma Bíblia a ela, uma crente da Assembleia de Deus, deu a Bíblia a ele. Ele disse assim: não, olha, eu não sei ler não, minha bênção. Ela disse: peça a Deus e Deus vai lhe ensinar a ler. Ele pediu a Deus. E quando ele abriu a Bíblia, irmãos, ele começou a entender. Aprendeu a ler a Bíblia com Deus ensinando ele. É um milagre, sim ou não? Aleluia! Aleluia! Esse não é um livro comum, irmãos. Esse é um livro que transforma homens comuns em homens poderosos. Esse é um livro que pega mulheres comuns e transforma em mulheres poderosas em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Abra aí comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu vou ler na versão NVI. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer, e não é uma pergunta clichê,
quem quer de verdade, sonde o seu coração, você quer mesmo experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida? Quer ou não quer? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores que os vossos pensamentos. Então os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os projetos dele são maiores do que os nossos. E ele está dizendo aqui, irmãos, que tem uma forma de nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade dele para as nossas vidas. Qual é a forma? Apresenteis os vossos corpos, carne, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Nós temos nos membros do nosso corpo a natureza caída de Adão. É o que a Bíblia chama de carne. É a natureza pecaminosa que habita nos membros do nosso corpo. Há uma inclinação na nossa carne, no nosso corpo, para o pecado. E Deus está dizendo: apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vou dar um exemplo simples. Você vai sair hoje à noite aqui da igreja, vai chegar em casa, a sua carne vai querer mexer no celular. É um desejo da sua carne. O que é apresentar a carne como um sacrifício vivo? Eu ouvi uma palavra sobre ler a palavra de Deus. Eu vou gastar um tempo aqui lendo a minha Bíblia. A sua carne quer mexer no celular, mas você vai sacrificá-la. Amém. O que é o jejum? Não sei você, mas eu já acordo de manhã querendo tomar um café com um pão com manteiga, um pão com queijo. O jejum é você dizer: não, eu vou apresentar a Deus o meu corpo como um sacrifício vivo. Vou passar o dia hoje jejuando. Olha, a carne fica para morrer. Eu não sei você, mas a minha carne fica gemendo. Ela reclama demais, irmãos. Quando eu vou orar por cura, eu às vezes jejuo o almoço e o jantar. É um sacrifício que parece que eu vou morrer. Mas eu sinto a diferença quando oro por cura em jejum. Fica mais fácil de confiar em Deus para curar as pessoas. Porque você está sacrificando a carne e o Espírito está se assenhorando. Então Deus diz: quer conhecer a minha boa, perfeita e agradável vontade? Me ofereça a sua carne como um sacrifício vivo. A sua carne quer ver pornografia? Vá assistir uma pregação. A sua carne quer falar mal dos irmãos ou querer saber das últimas fofocas? Vá orar em línguas. Entregue a sua língua ao controle do Espírito, não ao controle da sua carne. A sua carne quer comer demais? Sacrifique a mim. Me ofereça um dia de jejum. Agora, depois do jejum, não como o armário todo, não, pelo amor de Deus. Volte devagarinho. Amém. O que é isso? É o nosso culto racional, apresentando a Deus a nossa carne como um holocausto, como um sacrifício. Você está entendendo? E aí a parte 2 do versículo, o versículo 2, melhor dizendo, a parte 2 do texto, diz assim: não vos amoldeis. Eu prefiro essa versão NVI. A Almeida diz: não vos conformeis. Mas a NVI deixa mais: não vos amoldeis. O que é um molde, irmãos? Já está dizendo. Eu gosto do exemplo porque eu cresci próximo a uma olaria. Perto da minha casa, na beira do rio, tinha uma olaria. E lá tinha um molde dos tijolos manuais. Então o senhorzinho, ele vinha, botava o barro ali naquele molde e saía os tijolos prontos. E aí a Bíblia está dizendo: não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Ou seja, não fique parecido com o mundo, não tome a forma do mundo, não fale como o mundo, não ande como o mundo, não sinta como o mundo, não coma como o mundo, não viva como o mundo.
Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, certo, Paulo? Então o que é que eu faço para não me amoldar ao padrão deste mundo? É muito difícil. Aí ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que apresentar o meu corpo a Deus como um sacrifício vivo. E tenho que renovar a minha mente. Amém, irmãos? Renovar a minha mente, mudar os meus conceitos. Ah, mas eu aprendi assim, eu vi meus pais fazendo assim, eu cresci assim. Ei, renove o seu entendimento. Mude os seus conceitos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se encha da palavra. Amém. E Deus vai te lapidando, vai te moldando. Você hoje possa ser que seja uma pedra bruta, feia, cheia de sujeira. Bote no Google assim, diamante bruto. É uma pedra normal. E algumas vezes cheia de terra ao redor, de outras coisas. Mas para quem conhece pedras preciosas, sabe que ali naquela pedra naturalmente normal, tem uma joia. Assim somos nós, irmãos, pedras brutas. Alguns ainda estão sujos de lama, de barro, de pecado, de coisa errada, de mentira, de coisa escondida. E Deus está dizendo assim: deixa eu te lapidar. Deixa eu tirar essas crostras aí. Deixa eu remover essa sujeira. Eu vou te transformar numa pedra preciosa. Hoje você é desprezado. Hoje ninguém quer você. Você é uma pedra que é chutada. Mas quando eu te lapidar, quando eu te polir, quando você estiver brilhando com a minha unção, com o meu poder, todos vão te desejar. Uma lâmpada, quando é acesa, é colocada no lugar alto, para que a todos ilumine. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Aleluia! Se Deus te lapidar, se Deus te moldar, se Deus te ungir, se Deus tocar na sua vida, se Deus fizer algo em você, irmãos, isso é um outdoor dos céus. As pessoas vão querer olhar, vão querer ver, vão querer estar perto, porque você tem algo de Deus na sua vida. Amém. Agora eu não vejo nenhuma outra forma senão a Bíblia e a oração. Eu lembro o novo convertido, sentindo esse chamado de Deus e sentindo fome por Deus. Perguntei ao meu pastor, eu era novinho na fé, e a gente, quando entrega a vida a Jesus de verdade, a gente fica como que um bebê, inocente, né? E eu disse assim: pastor, eu quero ser usado por Deus, quero que Deus use a minha vida. O que eu devo fazer? E eu esperava que ele me desse assim uma receita, né? Jejum em 40 dias, suba ao monte de joelho, alguma coisa do tipo assim. Mas ele me disse assim: leia a sua Bíblia e ore. Gaste tempo orando, tendo comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. E sabe, naquela época eu não tinha filho, era solteiro e não trabalhava. Tinha tempo de sobra. Me tranquei no quarto e chegava a ler 40 capítulos da Bíblia. Tia Vânia disse assim uma vez para mim: vá devagar, senão você vai ficar louco. Mas aqueles foram os melhores dias da minha vida. E eu não estou falando com saudosismo, eu creio que vai vir tempos melhores, mas aquele tempo foi o melhor tempo da minha vida. As maiores experiências com Deus, de um dia estar deitado na cama, pensando, imaginando como seria viver para Deus, e Deus falar comigo, chamando pelo meu nome. 3 vezes chamou o meu nome, audivelmente. Eu não pedi para ouvir, mas Ele falou comigo. Um dia, naquele mesmo quarto, ajoelhado, eu ouvi a voz de Deus saindo de dentro do meu espírito, mas ouvi com meus ouvidos.
E a presença dele encheu o quarto, que as lágrimas escorriam sem parar. E a presença dele preenchia tudo. E era tão real, que eu não desejava estar em nenhum outro lugar, senão naquele lugar. Não tem, irmãos, atalho, não tem outro caminho. Para conhecer a Deus, tem que conhecer a sua palavra. Jesus é a palavra viva que desceu dos céus. Ele se revela nas Escrituras. Amém. Leia a sua Bíblia. E quer ver bom? É antes de você orar, você passar um tempo orando. Ou antes de você ler, você passar um tempo orando. Experimente passar uns minutos orando, sabe? De joelho, ou em pé, ou sentado. Do jeito que você achar melhor. Mas eu gosto da posição de joelho, porque Jesus orava de joelho. E ainda com o rosto em terra. Passe um tempo orando antes de ler a sua Bíblia. Consagrando a sua vida ao Senhor. Pedindo perdão se você precisa. Consagrando a Ele. Pedindo para Ele te orientar, te guiar, te iluminar, né? Passe um tempo orando. Se você é batizado no Espírito Santo, passe um tempo orando em outras línguas também. E você vai ver que quando você for ler a sua Bíblia, depois de um tempo de oração, você está sensível. De repente você está lá lendo Mateus e você está vendo Jesus curando e tal, e você faz, meu Deus, Deus começa a te mostrar coisas, Deus começa a falar com você na palavra, você começa a se enxergar no texto. Às vezes eu estou lendo lá Gênesis, um negócio que aconteceu 5.000 anos atrás, e lá lendo, e Deus falando comigo ali naquela história. Porque olha, é ungida e não volta vazia, irmãos. Quero chamar o louvor aqui.